noite, amigos, amigas, apaixonados pelo Flipossos. Todo mundo aqui é apaixonado pelo Flipossos? É ou não é, pessoal? Ah, poxa, obrigada. Então, estão preparados para fortes emoções? Muitas emoções? E muita história linda, comovente, de superação. Um ótimo exemplo para a gente, que às vezes reclama tanto de coisas banais, né? Acho que a gente vai ter uma grande lição hoje de superação e de amor à vida, amor ao que a gente tem, ao que a gente é. E reta final, né, do Flipossos. Infelizmente, 9 dias já, estamos no 8º dia, amanhã é o último dia. E tivemos muitas emoções, muitas pessoas interessantíssimas ao longo desses dias. Muitas escolas, muitas crianças. Pude presenciar cenas lindas, realmente lindas, que me marcaram muito. Jovens, pessoas idosas, enfim, né, um evento extremamente includente, né, que a gente faz questão que todos tenham oportunidade, todos participem, todos tenham acesso à leitura, aos livros, aos autores, e que fiquem cada vez mais estimulados e apaixonados pelo maravilhoso mundo da literatura, e que a gente se transforme com os livros, né? Essa é a grande proposta do Flipossos, nos transformar como seres humanos, como pessoas, como amigos, como esposas, como maridos, como filhos, né? Enfim, uma transformação geral para que a nossa sociedade seja melhor. É o que a gente tem buscado, assim, direto, né, ao longo desses 11 anos, que a gente seja realmente transformado pelos livros. E eu fico muito feliz porque são 11 anos, né, a gente já está formando uma geração, né, tem crianças que passaram por aqui com 5 anos de idade, e que hoje já tem 15, 16 anos. Né? Então, para a gente é uma delícia saber que a gente está formando uma nova geração de leitores, uma nova geração de pessoas interessadas pelo livro, pela leitura, pelo conhecimento, pela informação, né? Que é só através do conhecimento, realmente, e da educação, que a gente transforma toda a nossa sociedade. Né? E a proposta do Flipossos é a transformação para melhor da nossa sociedade, que tanto precisa de jovens, principalmente vocês jovens que faz parte da futura geração. A gente espera que vocês realmente se transformem, que nós estamos na mão de vocês. Né? Nós que hoje somos adultos, vamos ser velhos em breve, e vocês serão adultos, e nós estaremos na mão de vocês. Então, vocês têm uma grande missão, né, de transformação da nossa sociedade. E não pensa que a gente, não adianta nada fazer, né, porque ninguém está fazendo nada, e se outro está fazendo coisa ruim, vou fazer também. Não, faça a sua parte. Vamos, cada um de nós, fazer a nossa parte, para que a sociedade seja melhor. A gente precisa de um Brasil melhor. A gente precisa de um mundo melhor. Do jeito que está, não tem condição de viver, e eu acho que vocês, jovens, também estão percebendo que não há condição de viver num mundo da forma como ele está. Então, vamos fazer a diferença, vamos melhorar, vamos nos transformar, primeiro como seres humanos, transformar a gente mesmo, para que a gente possa transformar toda a nossa sociedade. Tá? Essa é a proposta do Flipossos, e graças a Deus eu acho que a gente tem conseguido isso. Eu espero que vocês novamente estejam conosco aqui em 2017, desculpa, para que a gente continue essa história tão linda, né, que o Flipossos começou há 11 anos. E, claro, é muito bom, né? Os parabéns são para todos nós. Eu simplesmente sou uma interface, né, do que a gente tem feito, do sentimento de vocês, dos autores que a gente tem trazido. Eu simplesmente sou uma interface disso tudo. Me coloco aí, né, nessa plateia, junto com vocês, nesse processo incrível de transformação que a gente tem promovido ao longo desses anos. E, claro, não só somos nós que fazemos essa transformação. Se não existissem empresas e entidades envolvidas, apaixonadas, que acreditassem na gente, no nosso projeto, que não vissem que a gente realmente está investindo e fazendo o melhor que a gente pode, mesmo com recursos pequenos, como foi o caso nessa edição,
a gente não faria nada, né? Então, mesmo assim, mesmo num ano complicado, num ano difícil, de muita retração, de muita dificuldade de captação de recursos, a gente conseguiu fazer um belo evento. Então, eu acho que as palmas são para todos nós, né? E para vocês, público, que prestigiou cada noite que nós tivemos aqui, cada dia que nós tivemos aqui, cada manhã que nós tivemos aqui, cada escritor que nós tivemos a honra de receber aqui, né? E eu quero fazer um agradecimento bem especial mesmo, de verdade, ao DME aqui de Poços, à Prefeitura de Poços, a Secretaria de Cultura, a várias secretarias do nosso município que ajudaram, de turismo, defesa social, serviços públicos. Quero agradecer assim, com um salve muito especial ao Grupo Curimbaba, a Eufusa, que sem eles a gente não conseguiria complementar o recurso que nós captamos para poder viabilizar o evento. Realmente, de fato, correu seríssimos riscos de não acontecer, né? Mas, felizmente, a gente conseguiu, assim, no último minuto do segundo tempo, conseguimos esse recurso para que a gente pudesse viabilizar e conseguimos fazer essa festa linda, estamos fazendo essa festa linda. Então, assim, várias entidades, o SESC, que foi responsável pelo espaço SESC Filipocinhos, que foi maravilhoso. Quem esteve aqui os outros dias pôde acompanhar e ver a quantidade de crianças, de jovens que passaram pelo espaço SESC Filipocinhos. Foi maravilhoso, né? A gente vendo as crianças participando, envolvidas, as escolas, os professores, né? Tantas coisas maravilhosas que a gente pôde presenciar ao longo dessa semana, né? O SENAC também, que esteve conosco aqui, o próprio museu também que fez atividades, os parceiros aí do Circuito Pegada Literária, a Casa da Cultura, o Olívia Gastronomia, Café Concerto, a Eufutec, que esteve conosco também, a Ampliarte. Olha, nem vou dizer todos, né, porque eu não vou ler isso aqui tudo, depois vocês olhem aqui, esses aqui atrás, na contracapa da revista, que foram os grandes responsáveis por nos ajudar, por estar conosco, viabilizando esse importantíssimo Festival Literário de Poços de Caldas, edição 2017. Tá, pessoal? Então, eu quero, assim, dar um agradecimento. Opa, 16, já estou lá em 17, pessoal. Porque eu já estou pensando em 17. Aliás, vocês já repararam que em 2017 a gente já tem a temática do Flipossos? Quem reparou isso? Não acredito. A Rorô é suspeita. Mas ninguém aqui reparou que já tem a temática de 2017? Então, ali, naquele looping que a gente tem passado ali, direto no slide, a gente já colocou. Na própria revista, também tem. Vocês não viram? Logo aqui, ó, na página 3. Quem sabe me falar o slogan e a temática principal de 2017? Quem é capaz de falar para mim? Minha vida é um romance, é isso aí. Então vai ter muita coisa legal para a gente falar em 2017 aqui, porque tem grandes romancistas brasileiros, já temos o patrono, mas eu não vou falar, é novidade, é surprise. Tá? Então tem muita coisa boa. Mas antes disso, vamos à nossa mesa de agora, que é uma mesa realmente muito palpitante, uma mesa muito emocionante, que eu fiquei muito feliz de conseguir trazer essa ilustríssima personalidade aqui em Poços de Caldas para o nosso deleite de todos nós, né? Foi uma parceria também e uma indicação, na verdade, de um grande amigo, uma pessoa que eu gosto muito, que eu tenho grande satisfação em contar com a amizade dele, com carinho, com respeito dele, né? Que é o nosso querido José Luiz Goldfarb, que é professor de física e diretor da cultura judaica da Associação Brasileira a Hebraica em São Paulo. Uma pessoa muito bem relacionada no mundo da literatura, já foi também curador do Prêmio Jabuti, que é o principal prêmio de literatura no Brasil, né? Já trabalhou também na Secretaria de Cultura de São Paulo e vive no mundo dos livros e da literatura há anos, né? Praticamente nasceu nesse mundo. Então, ele foi uma pessoa muito importante nesse processo para que a gente pudesse ter essa pessoa maravilhosa aqui em Poços, hoje, essa pessoa
nos dá realmente muita emoção em saber que ela está aqui no nosso convívio, por toda a história que ela teve de vida, que ela tem de vida, e que ela vai trazer um pouco dessa história aqui para nós, que é a querida Nanette Blitz Koenig, que é judia, nascida em Amsterdã, na Holanda, em 1929, e veio para o Brasil em 1953, e depois se casou com John Koenig, que inclusive está aqui na nossa plateia também. Obrigado, senhor Koenig, por estar aqui também, acompanhando a Nanette. Uma salva de palmas para o senhor Koenig. Então, vamos à grande emoção. Eu sobrevivi ao Holocausto, o comovente relato de uma das últimas amigas vivas, Jenny Frank. Nanette. Muito boa noite a todos e a todas. Eu queria agradecer a Gisele por essa nova oportunidade de estar de volta nesse mesmo palco, nessa mesma querida cidade que nos recebe de braços abertos. Eu estive aqui da última vez com a Marta Gabriel, não sei se algum de vocês estava presente, que é uma pessoa de uma outra área, Nanette, na área do marketing digital, e a gente conversou um pouco sobre a literatura nesse mundo onde todo mundo está conectado. Estou vendo um monte de celulares aí na mão das pessoas. É uma satisfação muito grande. Eu agradeço a Gisela, em nome dela, toda a equipe, né, e todos vocês que vieram aqui nessa noite. Eu quero ser breve para passar a palavra para a Nanette e dizer para vocês que é muito emocionante para nós, né? Não vou ser frio e não dizer que vir aqui no sábado à noite, né, uma noite que está agradável lá fora, e ver que vocês estão aparentemente e efusivamente bastante animados com essa noite, é algo que me deixa até surpreso, né? Eu não sei se há 10, 20 anos atrás a gente viveria essa realidade, mas fico muito feliz que ela está acontecendo, né? Por quê, gente? Porque o tema, né, que a gente vai falar já está na capa do livro da Nanette, né? Eu sobrevivi ao Holocausto. O comovente relato de uma das últimas amigas vivas de Anne Frank. Anne Frank, creio que todos conhecem, né? Ela, infelizmente, não está, né, Nanette, dando palestras, nem viajando com o seu livro, o diário, porque ela morre nesse holocausto, né? E eu não sei se a Gisele sabe, mas essa semana, exatamente, é a semana que tem a data judaica da nossa comunidade, no mundo inteiro, onde a gente lembra aqueles 6 milhões de crianças, jovens, adultos e terceira idade, quarta idade, que foram mortos no Holocausto, tá? Nós éramos, na época, 18 milhões de judeus no mundo, tá? Então, 1/3 sumiu em poucos anos durante a guerra, tá? A gente sabe, né, que o mundo tem muitas outras tragédias além da judaica, mas com este modelo de matar as pessoas de uma forma, como a Nanette vai contar um pouco para vocês, nos campos de concentração, infelizmente, ou felizmente, não acontece muito comumente, tá? E
algumas pessoas, como meus pais, né, saíram antes da guerra. Intuição, sorte, né, um anjo, vieram para o Brasil. A família do meu pai foi para o interior de São Paulo, em Novo Horizonte, não é Belo Horizonte. Né? Alguém já ouviu falar de Novo Horizonte? Ninguém? Levanta a mão. Já. Tem o Novo Horizontino, que já foi até para a final do Campeonato Paulista, uma vez. Né? E a minha mãe foi para Araçatuba. Alguém já ouviu falar de Araçatuba? Também já ouviram falar. Também interiorzão de São Paulo. E eu, Nanete, já nasci, outra geração, aqui no Brasil. Mas todos os meus antepassados que ficaram na Polônia, a Polônia tinha 6 milhões de habitantes, 3 milhões eram judeus, quase 2 milhões e meio morreram, né? Lá na metade da população da Polônia. Né? Eu perdi todos os parentes, só os que vieram para o Brasil. Teve um tio que foi para a Argentina e o resto que ficou morreu. Então, o fato da gente estar nessa semana, que é um dia, Semana da Lembrança, e por que a gente quer lembrar coisas horríveis? Podia esquecer, né? Podia não querer lembrar, porque a gente acredita que se a gente não lembrar, pode se repetir. Se a gente não se lembrar, sem que vocês tenham nenhuma intenção, pode acontecer de novo. Então, eu queria, antes de passar a bola para a Nanete, só fazer uma alerta, uma advertência. Tá? Essa história que ela viveu, né, e que sobreviveu, ela é uma sobrevivente, tem o marido dela aqui, o John, ela tem filhos, netos, bisnetos. Né? Então, ela não só sobreviveu, como ela está ajudando a gente a recuperar para voltar para os 18 milhões. A gente passou de 18 para 12, já estamos em 16, porque os que sobreviveram seguiram. Mas eu queria dizer para vocês, principalmente vocês jovens, que eu estou vendo aqui, muito feliz que tem muitos jovens na plateia. Tudo começou numa eleição na Alemanha. Hitler, ele não deu um golpe, ele foi eleito democraticamente. Então a gente tem que ficar um pouco alerta, que quando alguém fala, se é democrático, tudo vale. Não. A eleição pode ser democrática, mas em circunstâncias muito negativas da história, o povo, nós que votamos, a gente pode errar. E esse senhor, naquela época, ninguém sabia muito o que ele queria, mas ele também tinha escrito um livro, né? E nesse livro ele já avisava que, na visão dele, o mundo precisava matar os judeus. Era parte de um projeto. Ele tinha outras ideias, ele queria fazer uma Alemanha império do mundo. Daí sim não é mais democracia, daí tudo é resolvido na ponta de uma metralhadora, no chapéu de um soldado, e o mundo ficava resolvido com o imperador. Mas eu quero que vocês fiquem alerta, gente. Quando as coisas estão muito difíceis e complicadas, aparecem salvadores da vida, do mundo, que prometem tudo. Prometem tudo. E se a gente não pensar muito bem, e gente, a Alemanha não era qualquer país, era o país da maior filosofia, da maior música clássica, da maior indústria do planeta Terra. Tá? Então, é muito difícil a história. E as coisas acontecem. Mas a gente continua. Né? E a Nanete, o ano passado, né, ela decidiu, né, tornar essa história dela totalmente pública, numa linda edição, né, acho que alguns de vocês vão adquirir e vão ler. Né? O livro é muito duro, pelo que vocês vão ver, né? Mas muito bem elaborado, escrito.
cada vez que eu viajo com a NET, que a gente se encontra, que a gente faz um evento, ela me conta mais coisas além do que está no livro, né? Na verdade, o livro é um recorte da história dela. A história da Nanete também é uma outra coisa boa, um outro bom alerta. É a história que, a cada momento, quando vocês lerem no livro, pequenas coisas aconteceram com ela, a gente estava conversando agora, ali atrás, que salvaram a vida dela. Várias vezes. Não é uma vez, não é duas, não é três. São vários momentos que uma pequena coisa, ela me contava, está aqui no livro, mas ela detalhou mais ali, que quando ela termina essa história absurda do campo de concentração, ela está num hospital na Alemanha e ela é a única que fala inglês. E quem tomava conta desse hospital de sobreviventes era um major inglês. E ela, falando inglês, ela chamou a atenção do major inglês, e o major inglês fez uma série de coisas que permitiram que a Nanete esteja hoje sentada aqui conosco. A situação dela, fisicamente falando, era muito ruim, muito ruim. A gente não sonha, não tem o pesadelo do que as pessoas se tornaram no final do campo de concentração. É uma coisa, nada do que a gente vê aqui no Brasil, graças a Deus. Né? Bom, eu quero terminar, eu preparei aqui, eu gosto de eventos literários, né? A gente tem um lado aqui, além do Holocausto e da Nanete, que é o fato de ser literatura, né? Como a Gisele falou, eu vivo há muitas décadas para que o nosso país se torne um país de leitores, né? Eu acredito que, por que a gente, desculpa turma, por que a gente fica sempre derrapando na lama? O Brasil está para se tornar um país, uma potência, há décadas, quase desde que eu nasci. Eu já vi várias vezes essa história. E por que a gente nunca chega lá? Parece incrível, né? A gente agora há poucos anos estava crente. Eu viajava pelo Brasil, pelo mundo, Nanete, todo mundo falava, now it's the time of Brazil. Agora é a vez do Brasil. Né? E o que agora está acontecendo? Que nós estamos ficando sem dinheiro e tudo mais. Eu acredito que isso é porque vocês, talvez vocês um pouco menos, que estão aqui na Flipostos, mas a nossa população não é uma população de leitores. As pessoas não leem fora da escola. Elas male leem na escola. Né? E vocês precisam ler o tempo todo. Como a Nanete faz, como eu faço, como meus antepassados faziam. Né? Talvez por isso a gente era tão perturbador. Né? Bom, então vamos lá, gente. Eu vou ler aqui para vocês 2 trechinhos e passar a bola para a nossa convidada da noite. Deixa eu... Então, ela diz assim: assim foram os nossos primeiros meses no campo de concentração. Reduziram-nos a nada e nos privaram de tudo que havíamos construído até então. Ainda não sabíamos, mas a conjuntura estava prestes a piorar. Dali para frente, suportaríamos situações piores. Porém, o que seria pior do que a falta de comida e dignidade? Ainda não sabia, mas iria aprender nessa situação. Bergen-Belsen, local onde ela estava, o campo de concentração, estava prestes a nos mostrar, de fato, o que era insuportável. E lá no meio, né, dessa história, acontece algo realmente inacreditável. Né? Algumas pessoas tendem a fazer suposições e dizem que se Anne Frank, soubesse que o pai ainda estava vivo, poderia ter tido ânimo para sobreviver. Como alguém poderia arranjar mais forças para sobreviver
aquela doença arrasadora naquele ambiente. Podemos dizer que todos os que morreram não tinham mais vontade de viver? Não era isso que ditava a sua vida em Bergen-Belsen. A sobrevivência era uma mera sorte, ou até mesmo um milagre. Então, deixa eu só achar exatamente o encontro dela com Anne. Da mesma forma que o destino pode nos colocar em situações extremamente difíceis, ele também pode nos trazer presentes que vêm carregados de bons presságios. Eu poderia estar em um campo de concentração, debilitada, mas encontrar a Anne seria uma felicidade. E foi assim que o destino, o acaso, me levou até ela. Eu nem acreditava que a havia encontrado, e ainda viva. Não me contive de ansiedade e felicidade, e gritei, Anne! Ela ouviu seu nome ser chamado, talvez se perguntando de onde estaria vindo aquele som que lhe era familiar, e virou o seu rosto em minha direção com aqueles olhos e sorriso que eu tanto havia visto no liceu judaico. Foi um momento muito emocionante. Ela estava envolta em um cobertor, pois não aguentava mais os piolhos da sua roupa, e tremia de frio. Corremos para nos abraçar, e lágrimas caíram de nossos rostos. Lágrimas que possuíam todos os sentimentos misturados. Lágrimas de alegria e alívio por termos nos encontrado naquele ambiente sem vida. Lágrimas pela situação deprimente em que estávamos. Lágrimas também, porque naquele momento nós duas estávamos sem nossos pais, sem nenhuma proteção. Passo para a Nanete. Obrigado, Luiz. Quantas vezes já ouviram falar o Holocausto nunca mais? Porém, duvido que todos entendam o que quer dizer isso. A tabela demonstra que nem todas as vítimas eram do povo judeu. Vocês vão lá ver o total das vítimas. As raízes do Holocausto começaram depois da Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha era obrigada a pagar reparações aos vencedores, que era inviável. Um quarto da população era desempregado e a inflação era galopante, tanto assim que precisavam um carrinho para levar o dinheiro para compras. Essas condições facilitaram a ascensão do Partido Nazista. Tentaram um golpe de Estado em 1924, quando Hitler foi preso, quando escreveu A Minha Luta, que foi publicado em 1926. E neste livro deixou clara sua intenção de livrar a Alemanha dos judeus. Em 1933, o Partido Nazista foi democraticamente eleito. Hitler assumiu o governo alemão e começou a executar seus planos. O antissemitismo sempre era presente na Europa. Assim foi fácil para Hitler convencer os alemães se livrar, se dos judeus tudo seria resolvido. Se livrar dos judeus, tudo seria resolvido. Queria que os judeus saíssem do país, mas os outros países fecharam as suas fronteiras. Consequentemente, apenas 50% dos judeus alemães conseguiram sair de Alemanha. Também se fala muito Auschwitz nunca mais, o mais conhecido dos campos de concentração, de extermínio, que foi usado como exemplo da matança, onde se matava com gás Zyklon B. Esse gás Zyklon B era no início usado para desinfectar roupas, mas eventualmente se descobriu que poderia matar pessoas.
Porém, existe em volta de 15 mil campos de concentração sob o domínio de Heinrich Himmler, que construiu e comandou os campos de concentração. Os principais mostrados nesse mapa aqui. Nasci em 1929 em Amsterdã, na Holanda, teve 2 irmãos, era filha do meio. Meu pai trabalhava no Banco de Amsterdã e tinha de pedir sua própria demissão em 1941, porque como judeu não podia mais exercer sua profissão, como todos os outros profissionais também. Minha mãe era do lar, mas antes da guerra trabalhou 8 anos como secretária. Meu irmão mais jovem morreu em 1936. Teve uma infância normal e feliz. 2 vezes visitamos a família da minha mãe, que morava em Londres, na Inglaterra, para a ceia de Páscoa. Várias vezes fomos de férias na Suíça, de trem ou mais tarde de carro. Frequentei uma boa escola pública e fazia muito esporte. Nessa escola pública, parte do currículo era que se aprendesse 4 línguas. Tudo isso acabou quando as tropas alemãs invadiram e ocuparam Holanda em 10 de maio de 1940, sem declaração de guerra, e 5 dias depois a Holanda capitulou. Ao contrário da Dinamarca, a família real saiu da Holanda e deixou o país para os nazistas. Uma medida atrás, porque o rei de Dinamarca jamais entregou os judeus. Uma medida atrás do outro contra os judeus foi tomada e transmitida através do Conselho Judaico à comunidade. Esse conselho cumpriu um papel muito polêmico durante a perseguição e existia em todos os países ocupados. As autoridades holandesas não se opuseram às medidas que tiraram dos judeus. O uso de bicicletas é o melhor meio de transporte até hoje na Holanda. O transporte público e também, carros, transporte público, tiraram o uso de bicicleta, rádios precisavam ser entregues. Também foi proibido frequentar cinemas, parques e clubes de esporte. Lojas específicas eram abertas apenas poucas horas durante a tarde, e quando os proprietários dessas lojas também foram deportados, o nosso abastecimento foi bastante complicado. Também tinha o toque de recolher das 8 horas da noite até 6 horas da manhã. Durante esse período, eles arrancaram os judeus das suas casas. A polícia holandesa foi compelida a ajudar a arrancar os judeus das casas. A cidade de Amsterdã providenciou uma mapa, aqui tem a mapa da Holanda, e os pontinhos pretos são onde moravam os judeus. Quer dizer, isso foi uma imensa ajuda para os nazistas. Eu sempre manteve que é inviável que 80% da comunidade judaica da Holanda foi morta se não tivesse sido uma certa cooperação por parte do governo. Também nós fomos obrigados a depositar todo o dinheiro num banco confiscado dos próprios judeus, com a intenção de dar a impressão no exterior que os nazistas tinham interesse de cuidar dos bens dos judeus. Esse dinheiro foi usado para financiar a guerra. Além disso, fomos reconhecidos através
de uma estrela amarela, com a palavra judeu no meio, costurados bem visíveis na roupa. Ele está aqui. Isso em si já era um perigo, porque quando você saiu na rua, você não sabia se... Você sabia quando saía de casa, mas nunca sabia se ainda ia voltar para casa. Ademais, a obediência às leis pela população foi um dos fatores que ajudou aos nazistas a conseguir o seu objetivo para eliminar a comunidade judaica holandesa. A estratégia da perseguição consistia em identificação, isolação, deportação e exterminação. Em março de 1941, nós fomos obrigados a se registrar e também para dizer quantos avós judaicos nós tínhamos. Se soubéssemos que isso era a nossa... vocês podem considerar como a condenação à morte, porque tinham nós listados. Em setembro de 1943, Holanda foi declarada livre de judeus, e eles tinham razão, porque já tinha deportado a maioria dos judeus. Apenas 11,43% dos judeus que se esconderam conseguiu sobreviver, que demonstra que apenas uma minoria se arriscou para efetivamente ajudar aos judeus. Holanda também sempre tinha um antissemitismo latente. Então, realmente, tinha poucas pessoas que simpatizavam com os judeus. No fim de setembro de 1943, a minha família, fomos tirados da casa. Houve uma assustadora batida na porta, gritaram que era para nós sairmos imediatamente. Fomos levados para um campo de transição chamado Westerbork. De Westerbork saíram dois transportes por semana. No dia que eles tinham as listas, as pessoas estavam desesperadas, não queriam acreditar no seu destino. Porque em 1942, o BBC de Londres já tinha divulgado que tinha campos de extermínio na Polônia, de modo que a comunidade judaica não acreditava mais que eles foram deportados para fazer trabalhos forçados. Em fevereiro de 1944, fomos levados de trem comum para Bergen-Belsen. Os trens que saíram para os campos de extermínio da Holanda foram com trens de gado, onde que tinha também pessoas que morreram já logo no trem. O Banco de Amsterdã conseguiu nos colocar na lista palestina. Essa lista palestina lhe dava o direito, supostamente, para ser trocado por prisioneiros de guerra. A vantagem era que você não ia direto para Auschwitz. Mas o campo de Bergen-Belsen não foi também um campo horroroso. O Himmler manteve o número de judeus para esse fim de troca. Por isso, nós não fomos nem tatuados, nem tivemos o cabelo raspado, porque você não pode trocar alguém com número sem cabelo. Podíamos usar roupa como a estrela. Ao chegar a Bergen-Belsen, tínhamos de andar para chegar ao campo. No caminho tinha cachorros, os cachorros eram treinados para matar. E também os guardas. Eu tinha um medo por muitos anos ainda de cachorros. O campo onde fomos prisioneiros era conhecido como Campo de Estrela, devido ao fato que nós usávamos estrela. Bergen-Belsen não era um campo de extermínio em si,
mas as condições eram tão deploráveis que os prisioneiros morreram de fome, doenças. Vocês aí têm fotos do Bergen-Belsen e maus tratos. Quando os ingleses entraram nesse campo, tinha pilhas e pilhas e pilhas de esqueletos. Foi uma coisa horrorosa. O campo Bergen-Belsen, o campo do horror, foi através do exército inglês que entrou nesse campo. A vida do campo era uma constante luta pela sobrevivência. As condições de latrinas eram imundas e os piolhos no cabelo e nas roupas causaram um constante desconforto. Esses piolhos foram que transmitiram o tifo. Falamos muito sobre comidas por falta delas. Numa ocasião, já famintos, nos deram um caldeirão de mexilhões, mas não comi por medo da maldade dos jandistas. As severas diarreias faziam parte da vida do campo. Ficamos horas, enfim, de pé, para ser contados. Essa pele poderia durar o dia inteiro, seja o tempo que for, gelado, chuva, ou seja que for. Uma vez, durante uma dessas apés, o comandante me tirou da fila, e você sabia, quando você era tirado, vocês poderiam lhe torturar, poderiam lhe matar, ou se não mandar para um outro campo. Esse comandante era chamado Joseph Kramer, conhecido como um dos mais cruéis dos comandantes dos campos. Mas por sorte, não aconteceu o pior. No fim da guerra, eu fiquei numa fila para buscar água, o guarda me tirou da fila, apontou sua arma, mas naquele momento eu já estava completamente... Eu falei, bom, quer me matar, que seja. Eu acho que essa indiferença tirou o prazer de ele me matar e também sobrevivi. Então, não me pergunte como eu sobrevivi, porque realmente foi foram coincidências. Meu pai morreu em Bergen-Belsen em novembro de 1944, de fome e maltratos. Em seguida, no dia 4 de dezembro, meu irmão, com 17 anos, foi deportado para Oranienburg. Nunca teve notícias desse campo. Desconfio que esse transporte foi morta ao chegar em Oranienburg. Minha mãe foi deportada dia depois do partido do meu irmão para um campo de concentração Beindorf, onde ela trabalhou numa mina de sal, 700 metros embaixo do solo, em condições horríveis, com mais 2.000 mulheres. Em abril de 1945, colocaram as mulheres no transporte. O trem eventualmente chegou na Suécia, mas minha mãe morreu uns dias depois. Eu sei que aconteceu com ela porque tinha um amigo da Holanda que foi à Suécia, por acaso encontrou duas senhoras que estavam junto com ela e contaram para ele o que aconteceu com minha mãe. A partir de 5 de dezembro de 1944, fiquei sem minha família em Bergen-Belsen até a chegada das tropas britânicas no dia 15 de abril de 1945. Era mais morta do que viva, pesando um pouco mais que 30 quilos. Bergen-Belsen matava seus prisioneiros através de fome. E quando veio o tifo, os prisioneiros não tinham resistência e morreram. Logo depois, foi transferido para um ex-quartel dos alemães, onde atuava uma escola de tanques. E isso era perto do campo de concentração. Lá ainda trabalhei na cozinha. Por uma semana sofri queimaduras na perna e depois também entrei numa coma e com tifo.
seguida de pleurite e tuberculose. Nós, os sobreviventes, nunca recebemos nenhum tratamento médico. Você vivia ou morria. Nem na Holanda, nem na Alemanha. Não tinha remédios para nós. No hospital, um oficial de alto escalão veio para ver quem era a inglesa que tinha sobrevivido e recomendou aplicar sulfa nas feridas da queimadura que salvou minha perna. Mas antes disso, quando os ingleses entravam, tinha um major de exército, como eu já falava inglês de casa, eu me aproximei a ele e pedi se ele pudesse escrever a minha família. A minha família foi um dos primeiros a saber que eu tinha sobrevivido, mas depois ele também se interessou por mim. Ele escreve para a minha família que eu falo inglês e que eles não mandam pacotes e tudo mais. Porque quando eu estava no hospital, no colchonete de palha, de repente me tiraram de lá e me levaram para o hospital. Eu desconfia, ele também tinha foi também devido à interferência dele. Depois ele veio me ver ainda na Inglaterra, ele falou para a minha família, não queria nenhum agradecimento, e que ele queria apenas ver que ele tinha conseguido seu objetivo de me juntar à minha família. Ele era um judeu e ele fez ele fez o que ele queria fazer. Ninguém naquela época em Bergen-Belsen falava inglês, então eu era realmente, bem dizer, a única. Ele, quando veio me ver, ele falou, não quis agradecimento, não queria reconhecimentos, não queria nada. Porque ele fez a sua boa ação pela qual ele não queria ser agradecido. Foi levada de cela de avião de Força Aérea Britânica para Eindhoven, no sul da Holanda. Isso também eu desconfio também devido talvez a esse major, porque eles acharam que eu não ia sobreviver à viagem de trem. Em agosto de 45, me deu conta que ninguém sobreviveu, que eu estava sozinha, não tinha casa, não tinha dinheiro, eu estava doente. Eu, de fato, quase enlouqueci. Mas logo mais em seguida, eu me dei conta que ninguém iria ficar como uma órfã louca. E que era melhor eu assumir o que ficou. Que, obviamente, foi muito difícil. Para recuperar, fiquei 3 anos num sanatório na Holanda, perto de Haarlem, porque demorou 1 ano até que eu consegui recuperar a digestão. Eu comia e saía. Depois de sair do sanatório, morei 1 ano com uma família cristã na província. No fim de 48, fui para a Inglaterra por 6 semanas, onde morava a minha família, da família da minha mãe. A tia minha veio falar com meus tutores, porque não era fácil, eles eram responsáveis, mas de alguma forma eles se entenderam e eles me deram a licença de poder ir para a Inglaterra por 6 semanas. Hoje eu penso que foi um período experimental, porque em abril de 1949 eu mudei para a Inglaterra. Lá minha tia já tinha organizado uma escola para eu ir depois para a faculdade, mas eu tive de falar para ela, tia, eu tenho que trabalhar, eu não vou poder ficar na escola, porque eu preciso de um emprego. Então, eu fiz um curso de secretariado e eu trabalhei 5 anos de secretário alemão e inglês, para um banco judaico também. Quando eu cheguei nesse banco,
eu estava candidatando para um emprego, o entrevistador falou para mim: senhorita, um diretor desse banco fez uma aposta que a senhora é filha de fulano e tal. Ele queria só saber se ele ganhou seu aposto, porque se for, a senhora já estava empregada quando chegou na porta. São coincidências na vida que realmente ajudam. Agora, uma coisa é você conseguir um emprego, outra é para você manter um emprego. Mas lá também eu tive muita sorte, tinha uma secretária alemã e ela corrigia as minhas cartas. Encontrei o meu futuro marido em 1951 numa reunião zionista. Nós não éramos zionistas, mas como eu não tinha muito contato com jovens ingleses, que não, eu tinha uma outra história e realmente não tinha nada em comum com eles. Aí no fim dessa reunião, eu ouvi eles falarem, eu cheguei lá acompanhada de polícia, porque eu não sabia onde que estava. A polícia disse: senhorita, quando a senhora sair daqui, é melhor a senhora se informar onde a senhora se encontra, porque depois eu não estou mais aqui. Quando eu vi dizer que eles iam para a Golders Green Station, eu pedi se eu pudesse ir juntos aí. Meu marido se candidatou, falei: senhorita, eu levo a senhorita para o ônibus. Fez o que ele prometeu, perguntou se eu tinha namorado, falei que não. Aí ele disse: a senhorita não faz bem meu tipo. Eu falei: até logo, e passa bem. Mas, por mais incrível que pareça, uma semana depois, nós nos encontramos de novo. Eu estava subindo uma avenida junto com um tio, e ele estava descendo, perguntou se era tal de senhorita, falei que sim. E meu tio da Holanda foi falar com minhas tias que eu estava tendo um caso que eles não estavam cientes, nem eu. Mas aí ele me ligou, me convidou para eu sair com ele no sexta-feira à noite. Eu era de uma família judaica tradicional, não se sai sexta-feira, falei que não. Aí, no próximo semana, nós saímos. Mas ele já tinha cartas para vir para o Brasil, porque a família dele tinha chegado aqui nos anos 30, ele tinha perdido seus pais na Inglaterra. Então, ele foi, o nosso namoro não foi de 2 anos através de cartas. Depois de 2 anos, ele voltou. E nem tinha Skype, turma, era sem Skype. As cartas ainda existem, mas depois ele falou que estava interessado em me casar e tal. Eu desisti do meu emprego em abril de 1953, foi a Holanda, onde eu nunca tinha saído oficialmente, e eu tinha de emigrar para cá através da Holanda. E nós casamos, não foi um casamento hollywoodiano. Ele chegou de volta logo antes do casamento. A tia daqui também estava meio desconfiada, né? Tem que ir para lá para casar, moças não faltam. Mandou o primo dele junto e falou: se você vê aqui não é grande coisa, tenho boas férias na Europa. Mas ele estava lá quando nós casamos. E esse casamento esse ano vai ser 63 anos. Por nascer, não ser tipo dele, já está... já demorou. A história dos Franks é ligada aos acontecimentos da comunidade judaica holandesa durante a ocupação nazista. A família Frank era um caso à parte, porque além de ter tempo para preparar o esconderijo,
Otto Frank tinha meios para manter a sua família enquanto escondida, e ainda o grande privilégio de poder contar com as pessoas que trabalhavam na antiga, que era a firma dele, dispostos a ajudá-lo. A maioria dos judeus não tinha possibilidade para se esconder, porque muitas vezes, por falta de um relacionamento fora da comunidade e aos meios de se financiar, lembrando que a duração da guerra era uma incógnita. Ademais, em alguns casos, tinha dependentes que não poderiam ser abandonados. Tinha outro fator: o governo holandês anulou as notas de 100 florins, os judeus não tinham como ir para o banco, tinha famílias que falaram, nós acertamos depois da guerra, outros falavam, não tem pagamento, não tem esconderijo. E entregaram os judeus aos nazistas. Os professores e servidores públicos judaicos foram demitidos em novembro de 1940. Em 1941, a prefeitura de Amsterdã queria que as escolas dissessem quantos alunos judaicos tinham presentes. Baseado nisso, eles organizaram 25 escolas especificamente para estudantes judaicos. Ninguém levantou a mão, perguntando por que de repente, na Holanda, precisava de escola para alunos judaicos. Aí vocês têm mais um exemplo que a população realmente não fez nada para que seja oposto. Então, numa dessas escolas, foi o Liceu Judaico, onde eu encontrei Anne Frank. Quando eu a encontrei, eu achei ela igual a qualquer outra menina. Mas nessa escola, todo mundo era amigos, devido ao fato que nós estávamos vivendo uma época muito difícil. Nós éramos muito solidários um ao outro. Nessa escola, no primeiro ano, tinha 30 alunos. No segundo ano, sobraram 14. O resto já tinha sido deportado ou escondido. Imagina vocês uma escola assim, onde os alunos e professores desaparecem. O liceu funcionou até setembro de 43, quando não tinha mais judeus para frequentar a escola. Margot, a irmã da Anne, foi convocada para comparecer para trabalhos forçados em julho de 42, um mês depois do aniversário dela, onde eu ainda estava presente e vi o primeiro diário. Eles souberam que, se ela não se apresentasse, eles todos eram hostes, e por isso que eles foram para o esconderijo antes que eles tinham planejado. Bergen-Belsen era dividido em vários campos diferentes. Reconheci Anne reduzido a um mero esqueleto através de um cerco de arame farpado em janeiro de 1945. Quando eu estava no campo pequeno de mulheres, que encontrava ao lado do campo grande de mulheres. Eu acho que, em primeiro lugar, eu vi ela e eu gritei Anne, e ela ficou muito assustada. Mas, eventualmente, eles tiram esse arame e eu consegui encontrar as duas irmãs. Foi um encontro inimagináveis, nós estávamos muito emocionados, jamais pensando que nós se íamos encontrar. Ela não tinha mais roupa, não aguentava mais os piores das roupas dela, estava tremendo de frio, que estava embrulhada num cobertor. Mas, infelizmente, ela estava completamente debilitada, completamente. Quando veio o tifo, nem ela, nem Margot
conseguiram resistir. Foi uma coisa horrorosa. Ela me contou na época que ela tinha continuado a escrever o diário e que ela queria, depois da guerra, escrever o livro baseado no diário. Ela nunca queria publicar o diário em si. Ela me contou tudo sobre Auschwitz e tinha a esperança de reencontrar a mãe, que ela tinha deixado em Auschwitz, que acaba morrendo em Auschwitz, mas não sabia que o pai sobreviveu a Auschwitz. Em outubro de 1945, recebi uma carta de Otto Frank perguntando se podia visitar o sanatório. Ele veio, nós falamos, eu não era a única, nós falamos sobre a Anne e o que nós soubemos sobre ele. Nessa ocasião, Otto me disse que a mãe dele sugeriu que ele publicasse o livro. Ela morava em Basel. E que ele iria tirar a parte, onde ela escreve sobre a mãe, porque ele disse que eu perdi recentemente a minha esposa, e e essa parte eu não vou querer publicar. E o que você acha? Eu falei, se o senhor está contente com isso, por mim tudo bem. Quer dizer, eu tinha muito mais a ver com esse diário, também por coincidência, que poderia ter imaginado. Eu tinha também pessoas que tinham ido com Anne de Westerbork para Birkenau. Eles também falaram tudo o que soubessem e deram todas as informações que Otto queria. A resistência na Holanda representava somente 1% da população. Quando eu voltei, parecia que todo mundo tinha sido parte dessa resistência. Não é verdade. Antes da guerra, tinha mais ou menos 140 mil judeus, 1,5% da população, dos quais aproximadamente 80% morreram. 80% da comunidade. Estima-se que 24 mil judeus, 17% se esconderam, mas somente 16 mil conseguiram se salvar. Outros foram achados através de ações em massa pelas alemães e os seus simpatizantes, denunciados por telefone como a família Frank, meramente por dinheiro. Mais condenável ainda é a Lei das Crianças, publicada depois da guerra. Durante o fim da guerra, eles foram para a Inglaterra, onde tinha o governo provisório, e falaram: caso os pais das crianças escondidos voltassem, essas não seriam mentalmente capazes de criar seus filhos que sobreviveram escondidos. Mas isso se tornou lei. Essa foi a única lei emitida contra uma minoria na Holanda, mas hoje ninguém sequer se lembra desse triste episódio, ninguém quer lembrar, né? Não é exatamente uma boa lembrança. Retomei aos estudos quando era avó. Fiz um ano de madureza e estudei economia na PUC, que me formei em 1986. Eu fiz questão, em primeiro lugar, de criar meus filhos, que eu pensei iria ter uma bagagem bem diferente dos outros. E também meu marido viajava muito, então eu não queria que eles ficaram nas mãos das pessoas estranhas. Depois fiz um curso de 2 anos no LUNI, tradutor e intérprete em inglês e português. Sou a única sobrevivente da minha família imediata. Hitler, por pouco, não conseguiu o seu objetivo de se livrar de todos os judeus no seu domínio, porém nunca na face da terra existiu uma indústria de genocídio como a das nazistas, que contava com índices de eficiência
A minha história, com muitas outras, demonstra que num país totalitário não há possibilidade de respeito à tolerância e aos direitos humanos. A população, como na Holanda, durante a ocupação nazista, é sujeita a ameaças de vida, fica aterrorizada e com medo de agir, mesmo que não concorda com as atitudes das autoridades. Por isso, a pequena minoria que se tornou uma atitude de ajudar aos judeus demonstra muita coragem. Alguns foram presos, deportados ou fuzilados. Infelizmente, antissemitismo sempre tinha, desde a época romana, na Europa. Na Holanda também. E até hoje, isso aí ainda tem. Não basta dizer nunca mais. Deveremos ser conscientes das circunstâncias econômicas e sociais que foram as principais causas do Holocausto e reconhecer os sinais de perigo antes que seja tarde demais para agir. O preço de liberdade é a constante vigilância. Obrigado. Aê. Vocês gostariam de fazer perguntas? Vamos ouvir umas perguntas, Nanete. Peraí. Eu gostaria de saber... Quem é que está falando? Como se chama? Thalita. Thalita? Eu gostaria de saber quantos anos a senhora tinha quando a senhora entrou no campo de concentração e quantos anos a senhora tinha quando a senhora saiu. Quando você entrou e quando você saiu. Só, ela queria saber com quantos anos você entrou no campo. Em 1943 eu tinha 14. 14. E saiu com... Quando você saiu, você tinha 16. Período duro, né? Quem mais pergunta, jovens? Olha lá. Boa noite. Eu sou professora de História e os nossos alunos estão representando. Sobre essa onda de... Você vivenciou a segregação e sobreviveu ao Holocausto. Sobre essa onda que a gente está tendo no Brasil de ideias, a ideologia, principalmente política, esse ódio que a gente está tendo numa nova geração, o que você tem a dizer para nós, para os nossos jovens? Assim, esse ódio que está surgindo, a homofobia, a intolerância realmente de pensamentos diferentes, politicamente começa na Alemanha e hoje a gente está tendo um problema muito sério no Brasil, justamente por pensarmos diferentes uns do outro. Bom, porque, na verdade, muitas vezes falta de conversar um com o outro para saber quem é, qual é a sua ascendência e se interessar um com o outro. Aí houve intolerância mesmo. Muitas vezes também a ignorância. As pessoas têm que perguntar quem é você, de onde que você vê, quais os seus costumes. Mas muitas vezes isso não acontece, é triste. Mais alguém? Boa noite, meu nome é Hudson. E eu acredito que tem pessoas que têm facilidade em contar as histórias e alguns fatos a gente consegue vir à tona mais fácil. Então eu queria que você desse 2 exemplos de uma imagem triste que você não consegue esquecer e de uma imagem feliz, de que chamou bastante atenção sua. Você quer que ela lembre 2 imagens? Isso, 2 imagens. Uma que marcou ela com relação a triste, uma imagem triste, e uma imagem feliz,
Então, alguma coisa durante a sua experiência Olha, que tenha sido alegre? feliz naquela época não era, porque não tinha nenhuma felicidade. Você perde as suas familiares, você não sabe o que acontece com eles. Então você fica constantemente muito assim tensa, óbvio. E o pior foi quando eu soube que ninguém tinha sobrevivido e que eu basicamente tinha de refazer a minha vida sozinha, não esquecendo que eu não tinha terminado o segundo grau. Quer dizer, eu não tinha dinheiro, não tinha família, não tinha lar, não tinha casa, não tinha ninguém. Então, realmente, essas circunstâncias são muito difíceis, muito difíceis. Mas tem na religião judaica uma palavra que chama Haim, que é a vida. E quando você tem a vida, você é obrigada de fazer o melhor que pode com essa vida. E é isso basicamente que eu fiz. Gente, Gi, a gente faz mais uma pergunta. Mais um pouquinho, tá bom. Eu queria só dar uma dica para ele. Existe um filme recente, que você pode ver ou no cinema, ou vai entrar em televisão a cabo e tal, que chama O Filho de Jacó. Não sei se alguém assistiu. Alguém assistiu? Então, esse filho de Jacó, não sei se você assistiu, Nanete. Não. Eu assisti em Nova York. Filho do Saul? Não é do Jacó? É do Saul. É primo. Saul. É Saul. Gente, ó, é um filme que praticamente você sai do cinema e pergunta para quem não está ao teu lado. Isso é um filme? Esse cara, acho que o diretor pirou, né? Porque o filme tenta colocar uma câmera solta num humano que estaria andando pelo campo de concentração, né? Pelo crematório, pelo atendimento médico. Só que não tem, não sei alguém aqui que é de cinema, não tem produção de cinema assim, vamos fazer uma cena, eu sento aqui com a Nanete, a gente prepara. Não, é como se tudo tivesse... E você termina o filme e sai do cinema com o coração assim. Porque é isso que ela fala, o filme não tem respiro, não tem o lado bom, não tem o momento que você consegue encostar a cabecinha e falar, agora eu estou relaxado. O filme pega o depoimento da Nanete, de várias pessoas, e tenta te colocar como se você estivesse lá dentro. É duro, mas vale a pena para ver a experiência. Próxima pergunta, lá em cima. Vocês querem saber uma coisa interessante? Eu tenho já bisnetas. Hoje recebi uma carta que as bisnetas, eu vou a Nova York, são interessadas que eu dou uma palestra na escola. Como eles são pequenos ainda, tem que ser bem, né? Mas eles têm maior orgulho e querem saber. Primeiro, o meu neto não queria falar muito, mas depois ele disse, bom, também não dá para, né, fazer fazer em volta. É melhor falar uma coisa que é verdade mesmo. Então, quando eu vou a Nova York, eu vou estar não vai ser fácil, mas alguma coisa eu vou precisar falar. Próxima pergunta. Boa noite, o meu nome é Jacques. Eu queria saber se a senhora ouviu falar ou até chegou a conhecer do Oscar Schindler. Não, eu não. Eu não fui nesse grupo, não. Ah, tá. Existiu, mas eu não fui dessa, não. Próximo aqui, na esquerda. Seu nome? Espera aí. O quê? Não está vindo o som, não está dando. Turma. Oi, aí. Alguém está... Agora vai. Boa noite, meu nome é José Antônio e eu queria agradecer primeiramente da senhora fazer eu encontrar Anne Frank no seu livro. Eu havia lido o livro dela
e visitava ela sempre naquele esconderijo, né? E quando, pela última vez que eu fui visitá-la, eu só vi pedaços de papel no chão. E até então, ela não parecia a mim que era uma desaparecida. E eu não me dei conta disso. Eu fui dar conta disso quando a senhora encontra ela no livro. Obrigado. E agora, no seu livro também, quando eu peguei o papelzinho para ver a sua palestra, eu queria fazer perguntas, né? E como é que eu vou fazer perguntas se eu não conhecia a senhora? Então, o seu livro caiu na minha mão e eu podia identificar várias passagens lá também. E a senhora, no começo do livro, a senhora falava que o ser humano é capaz de sobressair em dificuldades. Eu acho que na última parte do livro que a senhora vai demonstrar realmente que a gente é capaz de superar, porque a senhora não tinha nada. Não tinha família, não tinha saúde, não tinha nada. E muito obrigado. Não fez pergunta. Só agradeceu, Nete. Obrigado ao depoimento, Antônio. Obrigada. Próxima questão. Jovem no centro. Olá, boa noite, meu nome é Johnny. E eu gostaria de saber, na sua opinião, por que os judeus são tão perseguidos na história do planeta Terra, né? Por que tanta perseguição contra os judeus? Por que tem antissemitismo? É essa a pergunta? Sim. Por que Isso. do antissemitismo? Porque os Olha, judeus antissemitismo sempre existia dessas épocas romanas. A minoria judaica quando as coisas iam mal nesses países, nada melhor do que culpar essa minoria indefesa, porque eles não tinham como se defender. E isso aqui perdoou muitos séculos mesmo, séculos. Mas a Israel de fato é uma consequência de tudo isso, porque chegou um momento que o povo judaico precisava de se estabelecer, mas ter uma voz no mundo para que ele poderia se defender. Então, hoje nós temos Israel, graças a Deus, e que lá a vida é difícil, mas realmente, e ainda tem muito antissemitismo, mesmo na Europa, continua. É difícil, é muito difícil mesmo. Quando eu era criança, nunca vou esquecer, meu pai um dia disse para mim, ele era diretor do Banco de Amsterdã, minha filha, eu sou diretor desse banco, apesar de ser judeu. Eu não entendi nada. Entendi depois, quando já era maior, eu entendi que ele queria me transmitir. Holanda também é antissemita. Terrível mesmo. Não dá para entender, mas tem outra história da Holanda. A Holanda fez o papel que eles eram bonzinhos, que faziam de tudo, não sei das quantas. E muitas vezes, quando eu falava que não era, eu fui condenada. E eles falavam, você tem coragem de falar mal da Holanda? Numa dessas apresentações, um representante do governo holandês me chamou. A senhora vai falar uma coisa sobre a Holanda? Eu falei, por quê? A verdade seja dita, cabe a senhora falar a verdade. Eu falei, pois não, depois de 71 anos, sim, senhora, cabe sim. Quer dizer, as coisas mudam e os governos finalmente reconhecem que eles também não agiram de jeito que deveriam ter agido. Nanete, deixa só completar com um pouquinho de história judaica, né? Um dos primeiros, você lembra, Nanete, uma das primeiras histórias que a gente teve de perseguição foi lá na Babilônia, quase 500 anos antes de Cristo,
ou seja, 3.000 anos atrás. E a gente tem a história disso contada na Megilá de Esther, no livro de Esther. Quem quiser ler, está tanto na Bíblia judaica como na Bíblia cristã. E lá, o Hitler da história, é um primeiro-ministro chamado Haman. Quando a gente fala Haman na nossa festa, todo mundo grita para sempre lembrar o que a gente pensa do Haman, né? Ele dizia para o rei duas coisas. Primeiro, os judeus não se ajoelham na frente dos outros homens. Quando ele saía na rua, o primeiro-ministro, ele gostava que todo mundo se ajoelhasse quando ele passasse. Tá? E ele fala, os judeus não se ajoelham para homem nenhum. Grande, pequeno, médio. Né? Homem somos nós. Né? Então, a gente não precisa se ajoelhar na frente do outro. E segundo o que ele dizia, é que eles, além das leis do Estado da Babilônia, eles têm, né, a Nanete gosta disso, eles têm umas leis próprias. Tá certo? Por exemplo, se a Nanete estiver caindo, é lei judaica que eu preciso dar apoio para ela. Se eu estiver caindo, é lei judaica que ela tem que me dar apoio. Não é porque eu sou bonzinho, é lei do judaísmo que o judeu precisa apoiar o outro. Tá? Então, essas leis internas, o rei, lá o primeiro-ministro, não gostava. Essa é uma dica que eu te dou. Dali para frente, mudou muito, mas talvez não tenha mudado demais. Entendeu? Ter uma autoestima que, apesar de tudo que aconteceu na vida dela, ela não se ajoelha na frente de ninguém. Né? E tem leis que a gente não abre mão, porque... Por que você quer saber? Porque funcionou assim, assim a gente tem sobrevivido há milênios. Boa noite, meu nome é Bia. E eu gostaria de saber como que a senhora se sente sendo uma das únicas sobreviventes do Holocausto. Repete. Como é que é? Como ela se sente como sobrevivente do Holocausto? É isso a pergunta? É. Como você se sente sendo uma sobrevivente do Holocausto? Veja, o sobrevivente do Holocausto sofre, que a mente veja, fica na mente. Então, inevitavelmente, você tem traumas. Isso é inevitável. Todo mundo que estava lá tem traumas. E você tem que saber lidar com esses traumas. Porque não dá, você não tem como, a mente não tem um botão de anular. Então, realmente, a vida do Holocausto é sempre sofrido, porque não tem outro jeito. É isso aí. Próxima. Meu nome é Bruno e eu queria saber quanto tempo que a senhora demorou para escrever o livro. A senhora saiu com 16 anos. Quanto tempo demorou para a senhora publicar o livro? Okay. Quanto tempo levou para a senhora escrever o livro? Aquela pergunta que eu fiz hoje. Quando? Quanto tempo levou para escrever o livro? Alguns meses. Quanto tempo? Olha, 6 meses. Livro, tinha muita gente que queria escrever esse livro, mas eu não queria escrever esse livro se não tivesse alguém que publica, porque senão você tem o livro, não sabe onde ir com o livro. Aí um dia o chefe editora do Universo dos Livros. Do Universo dos Livros me chamou e falou que ela decidiu que vai publicar meu livro e mandou uma escritora, um ghostwriter, né? E assim que veio, porque eu sabia, se eu escrevesse um livro, que se você não é escritora, você não sabe que o público quer ler. Né? Eu sou economista, não sou escritora. E aí surgiu finalmente esse livro. A Nanete, nesse ponto, gente, foi muito privilegiada, como sempre na vida dela, né? Ela, muito sobrevivente, como ela falou, escreve um depoimento que não tem um valor literário, não tem uma pegada, né? Ela teve a oportunidade de surgir a Márcia Batista, que não está aqui, mas é uma pessoa incrível, né? E por fazer uma proposta para ela, realmente
de fazer um livro com apoio, e daí fluiu, foi rápido. E o mais bacana é que o livro você encontra espalhado por todo o Brasil, tem distribuição também. Próximo, aqui. De acordo com a senhora, tudo vivenciou durante a sua vida, qual o conselho que a senhora deixa para nós jovens? Um conselho. Ele quer um conselho que você dá para os jovens. Com tudo que você viveu, o que você pode aconselhar para a juventude? Está cheio de jovem aqui. Olha, eu sempre falo para os jovens, basicamente, vocês podem ser quem que vocês quiserem, desde que vocês se interessem por si próprio. Não, manda um pouco menos de mensagens e coisas que não... Como é que é, né? Manda um pouco menos mensagens. Mas se interessa, você define o que você vai ser e vai atrás disso. Porque somente você se informando, estudando, que você vai chegar. Interessa que você tem em si próprio. Leia, estuda. E, como eu falei, e faz também um trabalho que ajuda os outros. Tem visto crianças, pessoas idosas, para que você pode ver o outro lado, né? Você só de vez em quando, mas você ajuda, e isso também ajuda muito para você se desenvolver. Tome interesse em crianças, tem crianças que precisam de pessoa para ajudá-los, para estudar, tem idosos que são abandonados, interessa-se para visitar, para falar. Aí faz bem para eles e faz bem para você também. Uau! Mais uma pergunta. Gi, vamos... ela pode fazer a última e depois vamos organizar o autógrafo. Gente, deixa eu pedir um favor. Como tem muita gente com o livro, a Nanete pediu um favor para mim, que é o seguinte, que cada um coloque o seu nome na página em branco, que ela vai embaixo colocar com carinho a assinatura dela, para ela não ter que escrever o nome de cada um. Isso, em certas circunstâncias, a gente entende, né? Bom, a última pergunta lá, fala. Boa noite, meu nome é Marci. É um prazer conhecer a senhora e essa lição de vida. E eu gostaria de saber se oficialmente a Holanda reconheceu. Ela agradeceu, é um prazer estar com a senhora aqui, e ela pergunta se a Holanda oficialmente reconheceu a colaboração com os nazistas. É isso, né? Pega o microfone, Nanete. Espera, Nanete, o microfone. Espera, Nanete. O microfone, Nanete. Isso, obviamente, eles não vão reconhecer, mas é óbvio, né, que você não... Os números contam tudo. Eles não reconhecem, é óbvio. Mas nós tivemos coisas horríveis na Holanda, aqui. Nós perdemos crianças com essa lei, e depois muitas famílias devolveram as crianças. Aqueles que não foram devolvidos, depois, quando os pais adotivos morreram, eles foram saber. Hã? Eu via, meu marido está falando que o ferrovia holandês, eles pediram desculpas. Eles deram desculpas por ter transportado os prisioneiros, isso sim. As ferrovias holandesas pediram desculpa por terem transportado. Isso foi. Nanete, vamos fazer agora o autógrafo. Que lado que vai entrar, hein? Vamos lá.